Olá, Psis! Já faz algum tempo que eu quero compreender por que a psicologia é uma profissão majoritariamente feminina. Então, no vídeo de hoje a gente vai discutir bastante sobre isso. Para você que não me conhece, eu me chamo Alana, sou psicóloga, criadora desse canal, e no vídeo de hoje a gente vai destrinchar o porquê que a psicologia é uma profissão feminina e os efeitos disso. Então já curte esse vídeo, compartilha com todo mundo que você conhece, que é da área da psicologia ou quer cursar psicologia, certo? Porque aí o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e manda para mais pessoas. Pois bem, pelo que eu pesquisei, não existe argumentos únicos sobre por que a psicologia é majoritariamente feminina. O que existem são problematizações a respeito do assunto e dados que revelam dados estatísticos que revelam o quantitativo de mulheres na profissão. Então, conforme o Conselho Federal de Psicologia, somos mais de 400 mil psicólogas e psicólogos em todo o Brasil. E desses 400 mil, mais de 80%, e para eu ser mais precisa, 87% são mulheres. E isso mostra de fato que a psicologia é feminina. Bom, e por quê? Eu vou falar, gente, a partir dos dados que eu pesquisei, certo? E vou dar alguns apontamentos aqui a respeito do que eu observo no meu contexto atual. Pode ser que muitos de vocês discordem e não tem problema, então já comenta aqui se você discordar de alguma coisa que eu falei, já comenta sobre o que achou do vídeo, porque é muito importante para mim para a gente começar a debater sobre o assunto. Então, nos primórdios, a psicologia, como eu falei nos vídeos anteriores, antes dela ser regulamentada, ela estava ligada à pedagogia, né? Então, todas as profissões, todas as funções ligadas à pedagogia, às humanidades, eram vistas como femininas, com aquele ar de profissão de cuidado, profissão de educar. Então, elas foram mais inclinadas para a mulher, né? Não que necessariamente as mulheres escolhiam essas profissões, mas o próprio status quo que a gente vive e pelo fato de não ter características, né, que demandavam muito, então elas foram mais voltadas para as mulheres. E, no geral, as profissões, né, voltadas para a área da saúde, com esse ar, como eu falei, de cuidado, como enfermagem, né? E para você que não sabe, a história da enfermagem é muito interessante, porque, só dando um parêntese aqui, certo, gente? Porque surgiu a partir da Segunda Guerra Mundial, quando mulheres cuidavam de civis que estavam machucados por conta da guerra, né? E a partir daí começou a surgir a função da enfermagem. Então, e eram mais mulheres que exerciam essa função, né? E além disso, depois da década de 70, muitas instituições privadas começaram a ofertar cursos. E a oferta desses cursos, eles preferiam cursos que não demandavam muita manutenção, muito custo, né? Então, eles começaram a ofertar cursos como letras, pedagogia, psicologia, que também influenciaram nessa questão de por que mais mulheres se matriculavam, né? E exerciam mais essas funções voltadas para as humanidades. Então, conforme a psicóloga Fulvia Rosenberg, existem inúmeros argumentos sobre isso. Mas o fato é que as profissões ditas femininas têm baixa remuneração em comparação às profissões ditas masculinas, como engenharias, né? Ou seja, profissões voltadas para a área das exatas. E aí, gente, aqui a gente já vai falar um pouco mais sobre os efeitos disso. Porque independente do porquê que eu penso, eu acho que a gente tem que refletir qual os atravessamentos disso no mercado de trabalho. Porque, de fato, nós mulheres, né, temos mais oportunidades hoje em dia. Mas será que essas oportunidades condiz com o que realmente a gente deseja? A nível de valorização profissional, a nível de remuneração, né? E por que eu faço esse questionamento?
porque eu percebo isso cotidianamente, né? Quantas vagas para psicólogos surgem diariamente em concursos, em seleções nas políticas públicas, ou até instituições privadas, e que o salário é bem abaixo do que deveria ser. Infelizmente, o fato da gente ainda não ter um piso salarial favorece isso, né? De quem está demandando uma vaga, escolhe quanto a gente pode ganhar, e não o contrário, né? E não existir um piso que regulamente o valor mínimo de um salário do psicólogo e que não se pode pedir abaixo disso. Então, não existe uma valorização semelhante a outras profissões. E quando a gente afunila isso dentro da própria psicologia, atuações como no social, como na hospitalar, são realizadas por mulheres, enquanto atuações na psicoterapia, atuações na academia, ou seja, em pesquisas, né, em universidades públicas, os homens é que predominam mais, que são duas áreas, digamos assim, tradicionais no campo da psicologia. E isso a própria psicóloga Fulvia Rosenberg, nesse artigo que eu li, fala que tem a ver com o fato de que essas áreas de atuações tradicionais, que os homens coabitam mais, mostra que tem a ver com o fato de os homens não quererem tantas mudanças, enquanto as mulheres estão abertas para mudanças, né? À toa que elas habitam mais essas outras áreas, né? Do social, do hospitalar. Porém, não tem uma remuneração adequada, como a gente gostaria. E onde é que eu quero chegar com isso? Porque mesmo com todas as conquistas das pautas feministas e que houve inúmeros avanços e que a gente tem que continuar lutando a favor disso, podemos perceber que o nosso status quo ainda perpetua o machismo. Existe hoje em dia, como eu falei no início do vídeo, mais mulheres no mercado de trabalho, mas a desvalorização das profissões que elas ocupam permanece. Não à toa as empresas têm preferido contratar mulheres para pagar baixos salários em comparação a homens. Vemos aí profissões ocupadas por mulheres como professoras, secretárias, psicólogas e enfermeiras. E aí a gente vê o salário que elas ganham, né? Enquanto profissões ocupadas por homens, como profissões de vendas, gerência, o executivo, quanto é o salário dos homens. Então não é aqui o intuito desse vídeo discutir a importância da mulher está no mercado de trabalho ou não no campo da psicologia, mas de fato discutir que mesmo com essa abertura para as mulheres entrarem no mercado de trabalho, ainda não conseguimos ser valorizadas como nós deveríamos. E você, o que acha desse vídeo, o que acha desse debate? Comenta aqui embaixo para mim, para a gente ampliar e quem sabe eu até fazer um outro vídeo, parte 2, a respeito desse assunto. Até o próximo vídeo. Tchau!